Boa noite a todos. Estamos aqui mais um programa Seara Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. A todos que nos acompanham agora pela live aqui no Facebook, no canal do Seara Espírita, que nos acompanharão mais tarde, amanhã, através do YouTube e depois na Rádio Correio da Serra. Sejam muito bem-vindos e hoje estamos aqui com Paulo Bianchetti e o nosso convidado, o Eugênio Eustáquio, que aceitou nosso convite de estar aqui conosco hoje, nessa noite, fazendo um estudo para nós sobre as convivências. Muito boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Fred. Tudo em paz, né? Tudo em paz. Bom, então, antes de iniciarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração. Vamos serenar o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus. Agradecemos, Deus, por tudo que nos é dado, pelos momentos e oportunidades dadas durante toda essa semana, que serviram para nós amadurecermos e aprendermos um pouco mais sobre o que é estar encarnado, enfrentando os desafios que essa vida nos dá a cada momento. Rogamos a Deus que possa estar sempre conosco, nos dando força e nos inspirando. Rogamos ainda por todos aqueles em necessidade, aqueles que estão na rua, nos hospitais, nas prisões, aos médicos e profissionais da saúde que estão enfrentando frente a frente este momento em que passamos, se colocando em risco para nos auxiliar. A todos aqueles atingidos pela Covid-19, que estão nos hospitais, que já desencarnaram, que possam ter o amparo da espiritualidade nesse momento de transição, e também as famílias dessas pessoas, que possam ter o conforto e a confiança que tudo está na mão de Deus, que Jesus está no leme do nosso planeta. Que assim seja. Bom, muito bem. Boa noite, Eugênio. Para a gente começar, falar um pouco mais sobre a convivência. Nesse mundo, a gente está, até esse momento que a gente passa, do Covid e muitas outras coisas, que esse mundo de provas e expiações nos apresenta, na nossa vivência. Que tipo de pessoas mais comum que a gente se encontra para aprender, para conviver? Qual que é o perfil, mais comum dessas pessoas? Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui nesse programa. E o tema que nos é oferecido é um momento bem oportuno, pela convivência que nós estamos aprendendo a ter com relações diferentes. Muitas vezes, algumas que estavam mais distantes se tornam mais próximas. Nós estamos convidados a uma convivência social diferenciada, onde nós necessitamos uns dos outros, onde vivemos também, às vezes, momentos de tensão, e o nosso relacionamento é muito importante. E nós não podemos esquecer que estamos no mundo de expiações e provas, onde os espíritos encarnados ainda não temos uma evolução maior, ainda estamos cuidando das nossas mazelas. E vamos encontrar pessoas de todo tipo, bem comuns, pelo nosso estado evolutivo. E sobre a convivência das pessoas, Fred, a gente tem a passagem do Evangelho, no capítulo 9, item 9, dos mansos e pacíficos, que os Espíritos nos orientam que o nosso orgulho nos leva a julgar que somos mais do que somos,
e uma comparação, ou mesmo alguma coisa que possa nos rebaixar, nos leva a achar que somos mais, que temos mais finura de espírito, temos uma posição social diferenciada, enfim, o que vem discutindo há muitas as diversidades, né? Que nascem dessas nossas condições sociais. E nos Montes Pacíficos fala que isso tudo nos irrita e nos fere. Então, a gente vê falar muito em tensão, né? E a nossa convivência também é uma oportunidade de crescimento com as nossas relações, que é até o objetivo da nossa reencarnação. Nós percebemos, pela literatura espírita, pelo exemplo que os espíritos nos traz, pelos trabalhos das reuniões mediúnicas, a dificuldade nessa convivência de suportar, como nos fala no Evangelho, uns aos outros, que é a caridade moral, às vezes dificulta a nossa trajetória, por causa desses empecilhos. A sua pergunta foi diretamente sobre esse tipo de pessoas mais comuns que a gente encontra na nossa convivência. É um perfil, né, de uma avaliação que a gente pode fazer, que eu acho que todos nós temos um pouco disso e encontramos um pouco disso nos outros, e às vezes dificulta a gente dar essa caminhada. E também a gente pode ver o quê? Nós convivemos com pessoas, quando a gente fala convívio, eu estou falando de nós mesmos, que a mão é dupla, né? Não é o outro que é assim, nós também assim somos. Então, a pessoa orgulhosa é uma dificuldade, é uma das chagas que está colocada lá no Evangelho, né? E o orgulho é pai de todos os vícios. Então, tudo nasce do orgulho do homem. Então, nas nossas convivências, nós tombamos com esse sentimento que visita o coração humano, causando dificuldade na própria caminhada. Nós encontramos também pessoas egoístas. Nós somos egoístas, né? Que é a segunda chaga que traz no Evangelho, que o Kardec fala que ele é fonte de todos os vícios também, né? Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Por isso que, sabiamente, Kardec nos orienta, fora da caridade não há salvação, né? Quanto mais egoísta eu sou, menos caridoso eu tenho tendência a ser. E na nossa caminhada, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos, o orgulho e o egoísmo são campeões de destruir relações, né? De dificultar a caminhada com aqueles que nós deveríamos caminhar. E Chico fala, né, que o egoísmo, né, nunca se viu uma pessoa egoísta que não reclame de ingratidão. Normalmente o egoísta ele quer muito para si e espera muito do outro, né? Então, tudo que faz o preço é muito alto. Frase do Chico Xavier, a gente vê a Madre Teresa de Calcutá também se refere que todos os males do mundo têm origem no egoísmo. O Dalai Lama também fala a mesma coisa. Então, essas sábias almas nos mostram a dificuldade que nós temos de caminhar, né, quando somos egoístas, encontramos essas pessoas. Um outro tipo de pessoa é a pessimista. Conviver com gente pessimista é bom, gente? É bom, Fred? Não, não. No momento atual que nós estamos, né, de transição planetária, onde a gente visa caminhos melhores, conversávamos antes de entrar no ar sobre, né, o Paulo, sobre merecermos. Então, o pessimismo também é uma dificuldade que nós temos nos nossos relacionamentos, porque aquela questão de nos puxar para trás, de tirar o entusiasmo, né, se a gente permitir. Porque o otimista, né, vê na dificuldade uma oportunidade. E o pessimista é o contrário, vê nas oportunidades as dificuldades. Falávamos aí da pandemia, você falou na sua prece. Nós estamos tendo várias oportunidades de repensar a vida, de refazer a vida, de refazer conduta, de enxergar o planeta nosso mais uno, não dividido, como às vezes a gente sempre se comporta como tal. É uma oportunidade, com grandes dificuldades, né?
que é necessário ainda para o espírito dar alguns passos adiante. E eu gosto muito do Suassuna quando ele fala sobre o otimismo e o pessimismo, né? Ele fala que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. O bom é ser realista e esperançoso. Olha que definição bonita dele, né? A gente lidar com a realidade e com a esperança. Não podemos falar que está tudo bem e nem que está tudo mal, né? Justamente é uma realidade com esperança, que é o que o Evangelho nos aconselha, né? A gente ter esperança de dias melhores. E o momento atual, o convite é justamente esse. Então, o pessimista, ele é uma dificuldade na caminhada. Oi, Eugênio. Oi. Se me permite só fazer uma provocação aí. Quando nós vimos muitas vezes o pessimista, ele quer defender o pensamento, dizer, não, eu não sou pessimista, não, eu sou realista. E talvez realista seria o adjetivo que iria qualificar aí muitas vezes o pessimista, né? Não, eu não sou pessimista, não, eu sou realista. Ou seja, a realidade da intimidade dele é o pessimismo, né? É justamente por isso que o Suassuna fala, realista e esperançoso. Né? Porque o realista, pessimista, né? Ele estaciona, ele não vê possibilidades. A realidade, quando é difícil, a gente tem esperança, muda toda a busca, todo o paradigma, muda o panorama. O seu campo de visão é outro, você vai em busca disso, né? Da esperança. É o que nós falamos sempre nesse momento. Nós, se não tivermos esperança, a gente fica aniquilado. Boa parte. Tem aqui também, Fred, a pessoa supersticiosa. Uma pessoa supersticiosa, ela pode dificultar a convivência, porque ela acha que certas ações é para prejudicá-la, né? Se ela tem a superstição dentro dela. Então, a superstição, até Kardec cuida disso também, né? No Livro dos Espíritos, mostrando para a gente que, muitas vezes, essa superstição, ela pode nos colocar num estado mental, né? Que nós vamos atrair realmente coisas ruins, não pelo entendimento que muitas vezes as pessoas têm, né? Do mal olhado, do fazer alguma coisa, do feitiço, de qualquer coisa desse tipo, por atração mental. E muitas vezes por sintonia, né? Que nós estamos sintonizados em faixas. Então, a pessoa supersticiosa, ela costuma devolver para as pessoas a própria dificuldade. Então, é outro tipo de pessoa que a gente tem que tomar cuidado. O mal-humorado. A gente lidar com pessoa mal-humorada, a gente precisa redobrar o humor, porque pode contagiar, né? Arnaldo Jabor fala que a gente fica muito parecido com quem a gente convive. Então, cuidado com quem você está convivendo, porque senão a gente pode copiar certos costumes ou certas posições que venham prejudicar a caminhada. Então, a pessoa mal-humorada, ela tem uma tendência a fugir da realidade. Às vezes, o cenário nem está tão ruim, mas o mau humor faz aquele dia ruim. Foi lá o panorama, como o Paulo mesmo já citou aí, e do pessimista, ele fica bem sintonizado com o mau humor, devido à falta de esperança. E André Luiz tem um código de conduta, né? Num dos maiores livros vendidos do Chico, é o Sinal Verde. Lá ele trata da dificuldade com pessoas indelicadas. Porque quando nós lidamos com pessoas indelicadas, a gente tem um transtorno de humor. Você chega numa loja, por exemplo, muito bem, se é mal recebido, é atacado, a tendência da gente é perder aquele equilíbrio, né? Sai do equilíbrio e, às vezes, entra em outra faixa. Então, são cuidados que a gente tem que ter para que os nossos relacionamentos eles possam ser transformados, que é o objetivo, né? Da gente estar junto com pessoas e sermos também, como diz, a gente tem uma pitadinha de cada um desses comportamentos e convivemos com eles. Então, as dificuldades, elas nascem muito aí, né? Desse tipo de conduta que a gente não sabe conduzir.
E tem um outro tipo de pessoa na convivência, que é aquela que a gente fala assim, não, para tratar com fulano, a gente tem que pisar em ovos. Acho que todo mundo conhece alguém assim, né, que se melindra ou interpreta com muita facilidade o contrário, né, se sente agredido nos mínimos contatos. Então, a pessoa, quando ela é muito pisar em ovos, a gente perde um pouco a referência do tratamento, né? Eu brinco muito que eu falo assim, a gente tem que andar e quebrar os ovos, porque se ficar conservando os ovos, a gente nunca passa, né? Uma hora quebra. Então, a pessoa, é onde que nasce, às vezes, muitas dificuldades reencarnatórias, às vezes, processos obsessivos que se instalam numa encarnação e duram, às vezes, várias, por causa desse tipo de relacionamento, né? Com esse tipo de convivência. E tem um ditado que diz que para se fazer o omelete tem que quebrar os ovos. Eu brinco muito, sabe o que eu falo? Assim, olha, se a pessoa ela é desse jeito, pisar em ovos, a gente não pode ser. É a chamada pessoa sistemática, né? Fulano é muito sistemático. Se você ficar sistemático, você não quer conviver com aquela pessoa. Não tem relação. Eu quero te pedir licença para eu incluir na sua lista aí. Eu tenho certeza que ela seria muito vasta se o nosso tempo não fosse tão limitado, né? Isso. E, na verdade, pelo que eu percebo aí, você está fazendo um retrato da nossa realidade. É como se nós estivéssemos nos olhando no espelho neste momento. Isso. E vendo a nossa realidade, né? Porque quando nós convivemos com as pessoas que têm esse perfil que você está muito bem delineando aí para a gente, na verdade, nós nos identificamos muito, porque todos nós temos, se não muito, mas pelo menos um pouco, um pouco certeza. De cada um dessa personagem que você apresenta para a gente aí, que são características muito peculiares do indivíduo, do ser humano dos dias atuais, principalmente nesses dias mais difíceis, onde nós temos visto que as pessoas estão com as emoções à flor da pele, se assim pudermos nos expressar, né? Então, eu te pediria que você falasse um pouquinho para a gente, no perfil um perfil muito característico nesses dias, e aí quando a gente fala esses dias, também são os dias da pandemia, que todo mundo está, vamos dizer assim, testando as suas emoções ao máximo, né, ao extremo, e muitas vezes isso nos desvelando, nos revelando na nossa realidade íntima, né, que seria o indisciplinado. E se me permite, cabe aí observar que é você que vai falar, obviamente, porque você que é o nosso entrevistado, mas você concorda que essa indisciplina ela é fruto, e aí você depois provavelmente vai fazer a citação do nosso Chico quando ele faz referência à disciplina, né? É fruto talvez de um entendimento da nossa realidade espiritual, ou seja, quando nós vimos tantas coisas ruins ainda acontecendo no mundo, não está muito ligado a esse comportamento de indisciplina que o ser humano ainda é dotado nos dias atuais? Concordo plenamente. E a indisciplina, ela tem 2 pontos. Tem disciplina que me dificulta o crescimento. E tem a disciplina também que eu prejudico a todos. Então, se a gente for olhar a questão da disciplina, como se referenciou o Chico, foram as 3 recomendações que Emmanuel fez para ele, porque se ele não tivesse a disciplina que teve, ele não conseguiria a trajetória que ele tinha que atravessar, né? E ele fez com supremacia, por causa da disciplina, evidentemente, dentro de todas as virtudes que ele já havia conquistado, mas para aquela execução. Então, a disciplina tem nos dado resultados muito negativos. A gente vê a indisciplina com a natureza. Olha que nós temos aí problemas de enchente, nós temos a indisciplina no trânsito, causa muitas mortes, né? Nós precisamos ter disciplina conosco mesmo, no cuidar do corpo e do espírito, como nos recomenda o Evangelho. Então, a indisciplina,
ela dá frutos muito podres nesse sentido. Ou então, né, com uma figueira seca. Ninguém come fruto de ti, porque não consegue produzir. Então, a disciplina ela é muito relacionada ao trabalho, tanto na vida material, se a gente não tiver, a gente não tem uma trajetória feliz, e principalmente na vida espiritual. Né? Dentro do Evangelho, quando fala dos deveres, está querendo nos dizer isso. E não fala que o dever ele é uma coisa muito difícil de ser cumprido, porque vai de encontro aos nossos sentimentos. Então, muitas vezes, para nossa satisfação como espíritos aí um pouco em atraso, sendo bonzinho, né? A gente tem dificuldade de cumprir. Então, por isso que o dever é um compromisso com a gente primeiro e depois com os outros. E a disciplina também, na execução, eu gosto muito de falar do capricho. Eu posso fazer as coisas bem feitas ou mal feitas. Então, na questão do relacionamento, o capricho é interesse pelo outro. Sim. Porque eu não convivo sozinho. Então, o indisciplinado foi bem lembrado, né, para entrar nesse rol aí de convivências, que é bem geral, né? E é curioso que você faz referência, logo quando você fala do indisciplinado, e aí, obviamente, que nós nos incluímos aí, que é a questão do impacto ambiental que nós temos no planeta hoje, ou seja, o planeta ele está sendo agredido por todos nós, né, na questão da sustentabilidade, e curiosamente, agora no dia 3 de julho, agora nós estaremos comemorando, se assim podemos expressar, Dia Mundial Sem Sacola Plástica. Por quê? Porque a sacola plástica é um problema grave na nossa sociedade, é um dos problemas mais graves hoje no nosso oceano, né, nos oceanos do nosso planeta. E claro que se você incluísse aí no rol das indisciplinas nesse aspecto, nós teríamos um vasto roteiro aqui para ser apresentado. Mas é muito curioso quando você faz essa observação e percebemos a necessidade da mudança, a necessidade de nos disciplinarmos, né? Porque a indisciplina, a gente tem ela individual, mas é uma disciplina coletiva que nós estamos vivendo. A gente vê a questão mesmo no momento agora de pandemia, nós somos convidados a certas disciplinas que nós temos grande dificuldade de cumprir. A gente vê o tempo todo os pedidos, né? Que é a questão de disciplina, de conduta, de conscientização, para que um resultado seja mais efetivo. E a gente não vê, o esforço é muito grande para que se cumpra as orientações da disciplina que nós precisamos para atravessar esse período difícil, né? Por quê? A questão de educação, né? A disciplina ela é muito ligada à educação. Perfeito. Então, é isso, Paulo. Então, gente, voltando lá no Milindre, Fred, tem mais alguma pergunta aí? Eu posso continuar? Rapaz, tem um monte. Pergunta tem um monte. Aliás, você já percebeu que o Fred vai seguir o roteiro, né? Nós temos um roteiro, obviamente, e eu vou dando uma fugida do roteiro aqui para botar você em má situação aí. Não, pode deixar. Nós vamos trocando figurinha ao longo do programa, não é mesmo? Porque a gente queria falar da Milindre, porque a Milindre, ou o Milindre, né? Que é um sentimento... Ele tem um nascedouro que gera também a briga, ou ele nasce, não podemos né, delinear essa medida, mas nasce o quê? Gera uma contrariedade, é um orgulho ferido, a questão da Milindre revela uma baixa autoestima, uma insegurança pessoal muito grande. E nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, isso vai gerar frutos muito negativos, porque é daí que nasce a mágoa, o ressentimento, a raiva, a agressividade, a vingança, que causa o desequilíbrio emocional de uma pessoa, de um ser encarnado ou desencarnado. Mas vamos falar mais para nós, que estamos em experiência aqui, na Terra, né, que transporta
para o plano espiritual e que vai refletir na existência toda. Então, tem relações, às vezes, que deveriam prosseguir harmonicamente, ela é interrompida, nascendo de um sentimento desse, né, que vai abrigar esses outros no coração, dificultando o amor ao próximo que Jesus nos recomenda, né? Chico falava o seguinte, que melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Porque quando a gente abriga esses sentimentos, eu renuncio a situações de mais felicidade, de mais harmonia, de mais alegria. É aquele caso, eu estou num lugar com 30 pessoas, se chegar aquela pessoa que eu me melindrei com ela, acabou aquele ambiente. Aqueles 30 não tem valor. Aquele um vence o meu humor, a minha alegria, a minha felicidade, enfim, o meu sentimento bom de estar ali reunido. Olha para você ver como é forte. Então, a gente tem que cuidar para que não se instale, né? Alguma coisa. O Fred ia falar, Fred? Não, é porque é um melindro muito curioso, né? Porque muitas vezes nos melindramos e a pessoa, né, que você falou, a causa, que muitas vezes nem a causa, nem sabe disso. Então, nem você sabe. Deixa de se relacionar, né? Cria uma ofensa, né? O ofendido é somente a pessoa, né? Ela que se cria, se coloca nessa posição, muitas vezes. E aí ela não se abre mais para um relacionamento que poderia ter um bom fruto, cria uma imagem falsa daquela pessoa e esquece o relacionamento, e isso, né, uma coisa que poderia evoluir para uma amizade ou até mesmo um relacionamento, né, que pode acabar por um melindre bobo, é causado simplesmente por isso, né, por uma coisa que é muito ligada, né, ao que você falou, que é o orgulho e o egoísmo nosso, né, de querer só para nós. Eu acho que interrompe essa trajetória junto com o outro. Como o Chico falava, ninguém chega na nossa vida por um acaso. E também não sai por um acaso, né? Então, muitas vezes, interrompe essa caminhada, essa trajetória, por questões sentimentais. A gente não pode falar nada que é bobagem. Você fala, mas isso é bobagem. Não é. O que ele está sentindo ali naquele momento é real, né? Mas que vai prejudicar a sua trajetória. Então, aquele que sabe perdoar, ele é mais livre por causa disso. Ele caminha para onde que tem que ir. Aquele que instala a raiva no coração, como o nosso amigo João fala, a raiva estragada vira o ódio, né? A gente não consegue caminhar. Então, é necessário essa recomendação do Cristo, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Como você sabe o caso do Chico, né? Uma senhora falou que ele já tinha feito as contas, pelo tempo que ela vivia com o marido, pelos dias que ela viveu, o perdão que ela dava, ela já estava liberada. Aí ele fala, não, mas é 7 vezes cada ofensa. Não é? Então, é sempre, né? É o infinito, para que a gente possa se libertar, né? Então, a gente tem que ter essa observação dos nossos sentimentos, para que a gente possa trabalhar melhor as nossas convivências. E conhecer também um pouco o outro, né? Para que a gente possa entender. Porque a melindre tem uma coisa muito séria. A gente observando as pessoas, às vezes a pessoa, o comportamento dela, ela é daquele jeito. Não é individual, não é só comigo, não é comigo. É com todos, é a conduta dela. Pessoa, né? É da natureza da pessoa, que pode ser natureza ruim. Porque tem gente que tem natureza ruim, mas a gente já dá um desconto. Agora, se for só com a gente, nós temos que observar se realmente nós merecemos aquilo, né? Então, aprender a aceitar o outro como ele é. De todo jeito, a responsabilidade fica para a gente, né? E no item, os que são misericordiosos do Evangelho, fala a questão da censura, porque nossa tendência é censurar todos esses comportamentos que a gente vai relacionando aqui, né? Sobre a conduta alheia. Então, é só ter objetivo se for para reprimir o mal. Porque senão a gente quer que o outro desacredite, né? Naquela pessoa, que é a maledicência. Então, às vezes, nós somos muito maledicentes com essas pessoas e muitas vezes as pessoas são com a gente, como a gente também tem, né, esses comportamentos. Então, a propagação desse tipo de conduta alheia
ou identificar é só para evitar um mal maior, como fala no Evangelho, né? Se um só fica prejudicado com essas revelações, mas alivia muitos, então, né, a coletividade sempre vai ter prioridade do que a individualidade. E é muito importante a gente dilatar esse pensamento ao comportamento social, porque quando a gente fala de melindre, a gente sempre se reporta à convivência da casa espírita, muitas vezes, né? Mas como nós aqui, inclusive, estamos falando a muitas pessoas estão nos assistindo e outras irão ter acesso a essas informações, então é importante que se faça essa observação, que esse melindre ele está nas convivências as mais variadas do nosso comportamento humano, né? Na intimidade do lar, entre esposa e esposo, entre pais e filhos, nos colegas de trabalho, na via pública, ou seja, nós temos realmente dificuldade de aceitar o outro quando ele nos oferece uma crítica. Então, às vezes, o indivíduo faz uma observação na sua vida de um comportamento equivocado. Aí você fica melindrado, você não consegue ter a maturidade para analisar aquilo e aproveitar aquela observação que aquela pessoa faz. Você simplesmente enxerga como um agressor, né, que está querendo te detonar, e aí você perde a oportunidade de reflexionar a respeito daquele seu comportamento. Verdade, porque o relacionamento é onde a gente está, né? Nós nos colocamos em várias posições na vida. Como você falou, na casa espírita também podemos ter, mas no nosso caminho nós vamos encontrar. E Kardec, até falando disso, quando eles falam sobre essa questão das influenciações, porque é uma porta aberta para uma direção contrária, nós sabemos que ela existe. Então, vai se instalando mesmo, né, em grupos, e, na verdade, quando a gente melindra, a gente sai daquele grupo, na verdade, que a gente está para conviver, né, da família, da sociedade, da escola, do trabalho, da casa espírita, ou de qualquer outro templo religioso que a pessoa compartilha a fé, né? A pessoa se fecha, né? E isso, como você falou, né, na nossa convivência, principalmente naquele cerco mais próximo, que é importante que a gente sempre observe isso, né? Às vezes a pessoa se melindra ou se fecha, e às vezes também cabe a nós tentar, né, instigar essa pessoa para iniciar uma conversa e, quem sabe, a reconciliação, né? Você talvez não saiba que você ofendeu, e talvez nem tão ofendido, mas se você percebeu que outra pessoa, né, melindrou ou sentiu alguma coisa, também cabe a nós, né, tentar procurar uma reconciliação. Eu acho assim, a questão do melindre é uma coisa muito séria, porque se a pessoa é muito melindrosa, a gente não consegue conversar ou compartilhar com ela as coisas, a gente afasta do mesmo jeito, como se ela tivesse melindrado, ela se afasta. A gente tem que tomar cuidado para não ser refém do melindroso. Aí não existe convivência, né? Porque o afastamento, ele ocorre naturalmente. Então, é esse limite aí, como você falou, da gente saber esclarecer as coisas dentro da verdade e do amor, que é importante, porque nós estamos aprendendo, o outro aprende, e é assim que a gente vai compartilhando, né? No livro Conduta Espírita fala uma coisa muito boa para a gente nesse aspecto de conduta, que todos somos estudantes, né, dessa escola da vida. Então, a gente precisa respeitar as ideias e as pessoas, e sempre tratar as coisas com as pessoas que dizem respeito, porque senão vira fofoca, né? Às vezes eu não consigo falar com o outro, mas falo com todo mundo. Paulo é muito difícil conversar com ele, eu não vou mexer, já fiz a fofoca. Então, e aí eu ainda falo assim, eu sei que fala seu Fred, mas não fala nada para ele que eu estou te falando, não. Mas você falou. Isso. Não fala, eu já atrapalhei a imagem do outro, né? Já tirei uma oportunidade. Então, a gente não pode ser refém, né? E nem hipócrita, né? A gente tem que lidar com a verdade, com amor, né? Como diz Chico, a gente não pode usar uma franqueza parecendo que está jogando uma pedra na cara da pessoa. Mas a verdade
deve ser trabalhada, né? E dentro do limite da pessoa também. Às vezes a gente exagera um pouco, né? Uhum. Bom. Aí a gente fala um pouquinho, né, Você já entrou falando perdão, a gente até falou mais ou menos sobre isso, né? A gente tem que se calar sempre em relação ao erro do outro, e às vezes isso causa até o melindre, né? Calar sempre não, né? É como o Evangelho como diz Jesus, né? Seja o seu falar, sim, sim, não, não. E a gente não pode se omitir de uma verdade, porque o outro vai se ofender. Agora, dentro do bem que aquilo possa produzir. Então, a gente tem que saber esse limite, que às vezes aquele mal que a pessoa, aquela conduta, prejudica só a pessoa, ela não está apta a ouvir, não adianta eu falar. Agora, se aquela conduta atinge a muitos, aí, como diz o outro, é quase uma denúncia, né? Para que aquilo não prossiga e cause um mal maior. E tem uma palavra de Jesus aqui, eu tinha até separado, capítulo 3. É isso que eu ia te conclamar, aí a falar sobre Jesus. Ele falou isso, né? Que para procurar o próximo, né? E você ter com ele e fazer em particular. Em particular, exatamente. Na verdade, aí é o respeito, né, que a gente tem ao outro. E o interesse de ajudar. Quando eu quero expor a pessoa, eu falo para ofender, para denunciar. Agora, se eu quero ajudar, eu vou ter em particular com aquela pessoa e vou esclarecer, né, dentro das possibilidades. E também, quando Jesus fala para todos os discípulos, né, dos trabalhadores, ele tem uma palavra muito bacana, feliz daquele que calou, né, as suas mesquinharias para que a obra fosse encontrada pronta. O trabalho da vinha, que é o trabalho da terra, não estou falando só das casas espíritas, mas o trabalho como cristão, como filho de Deus reencarnado para um trabalho aqui na terra, para uma renovação, né? Então, aquele que cala as melindres, as discórdias, ele vai estar fazendo um trabalho espiritual maior, né? E nos fala aqui sobre a questão do cristão. Você ia fazer a pergunta, faça aí, Fred. Deixa eu só fazer, desculpa, Fred, mas antes de você mudar de questão, eu falei que eu ia ser um provocador aqui, né? Tem até um programa que chama Provocações na TV Cultura, que eu gosto muito. Então, vamos fazer uso aqui desse tema. Quando a gente fala a respeito desse comportamento, a gente precisa de entender essa questão de se calar de forma diferente, porque fazer silêncio pode ser que você esteja falando, pode ser que você esteja em silêncio, não falando, mas não esteja em silêncio, né? Eu me recordo Joana de Anjos chamando a atenção do Divaldo para ele fazer silêncio, e ele disse assim, mas eu não falei nada. Aí ela disse assim, silêncio emocional, porque você está fazendo muito barulho íntimo. Então, muitas vezes, esse silêncio, ele não precisa ser verbal. Você pode encontrar com seu companheiro que vive um equívoco naquele momento e você fala para ele. Se ele tiver te ouvido, conforme Jesus recomendou, você ganha um amigo. Se ele não te ouviu, paciência, você segue a sua trajetória. Né? E esse silêncio, muitas vezes, ele é omissão. Né? Quantas vezes... E, aliás, os Espíritos nos fazem esta recomendação para que nós reflitamos que muitas vezes o mal prospera pela omissão dos bons. E aí a gente precisa de observar que se o erro está acontecendo e nós nos calamos diante daquele erro, e aí contribuímos para que aquele erro continue, em vez de fazermos uma contribuição. Paulo, e às vezes a omissão não é de fala, o exemplo também arrasta, né? Podemos esquecer. Então, às vezes, você pode trabalhar não pela fala em si, mas pelo seu exemplo, pela sua atitude. Então, a atitude manifesta, né, o pensamento e o coração. Então, o exemplo arrasta multidões. Né? Então, a gente pode estar trabalhando o tempo todo. Vai lá, Fred. Fred,
Fred tem que fazer, né, a pergunta. tem que dar continuidade, puxar o tema de volta. Senão a gente vai falando sem parar. E mineiro gosta, né? Mineiro gosta de causa. Porque tudo que a gente falou, né, dos nossos relacionamentos, aí entra uma outra parte que também faz a parte do nosso ciclo, né, social, que é o centro espírita. E se alguém também estiver acompanhando de outra religião, também se enquadra à igreja, né, ao templo evangélico. Então, existe, né, mas eu acho que não existe, né, porque é um ambiente de paz, né, onde todo mundo é bonzinho, todo mundo segue tudo certinho, ninguém tem orgulho e egoísmo, né? Tem melindre no centro espírita? Eu acredito que o mais tem. O centro espírita, como diz, não procurei santos nos centros espíritas, mas almas endividadas em busca de orientação, são o nosso caso. Então, a gente está ali em contato com a orientação. E os nossos sentimentos não são diferentes, né, por termos espírita. Acho que nenhuma religião isenta o outro dessa dificuldade pela própria característica do planeta. E é o que eu disse, Kardec, ele fala sobre isso, ele fala que deve-se olhar, porque o melindre é se você tem alguma atitude que tem que ser condizente com a orientação da casa, evidentemente, que ali é a casa de todos. Então, muitas vezes, buscando esse entendimento do funcionamento, do comportamento, das orientações que a gente recebe do mais alto, pode ter que alguém não concorde ou se melindra. Então, o Kardec fala que esses são os mais visados pelos espíritos das trevas, porque é mais fácil se acompanhar e instalar, e ele, a partir dali, leva outros. Então, volta na omissão, e volta no refém. Não pode falar, porque senão ele vai achar ruim. Aí deixa ficar, isso vai se instalando, pois então a gente não pode ser refém das questões do melindre. Nós temos que aprender, como você falou anteriormente, se eu me melindrei, eu tenho que refletir e retornar ao meu ponto de partida. Se o outro melindrou, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque quando a gente deixa a mesquinharia, a causa fica maior, né? Aí tudo amplia. Também eu percebo algumas vezes que é um melindre da própria pessoa, né? Com vamos colocar assim, um medo de quebrar a paz, né, e a harmonia do ambiente, né, do centro espírita, evita fazer algum comentário para construir, né, para melhorar, ou para corrigir alguma conduta, aí, para não quebrar a harmonia, não fala. Então, prefere-se, muitas vezes, deixar o erro do que corrigir e talvez criar um conflito que é necessário, muitas vezes. Nós temos que aprender a ter relações de confiança na casa espírita, né? Um grupo espírita, a relação tem que ser de confiança. E quando a gente tem uma relação de confiança, um ajuda o outro. Então, a gente tem que ver como irmãos do caminho que nós precisamos seguir juntos. E no Conduto Espírita fala que a gente não pode, em função de manter esse tipo de amizade, calar para o erro, porque o prejuízo é muito maior. E tem a questão das afinidades também, né? Tem espíritos que estão próximos a nós, que nós temos mais afinidade já construída. Mas não né, que isso aí é o bem-estar que nos causa, acho que é o benefício. Mas tem aqueles que nós ainda temos ajustes a fazer e a oportunidade é agora, né? Quando estamos a caminho com ele, é o convite de Jesus, reconciliai-vos. Então, a oportunidade sempre é o momento atual da gente crescer, né? Juntos, porque um grupo se reúne para isso, né? Exatamente. Para todo mundo crescer. E tem uma passagem no Evangelho, que às vezes a gente fala muito dessas dificuldades. No Evangelho tem no capítulo 18, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, não adianta, né, só a nossa fala, as obras. Mas nesse capítulo, ele tem uma parte no item 16 que fala sobre a árvore da vida. E ele nos dá um conselho, porque muitas pessoas, né, podem deter-nos, e nós também, pela nossa conduta, podemos deter o outro. Então, ele fala
que há os assambarcadores do pão da vida, ou seja, do pão espiritual, como há do pão material, aqueles que dificultam a nossa trajetória. O que é interessante, eu sempre observo isso lá no nosso grupo, tem pessoas que sabem o que a gente tem de pior, que devem nos conhecer mais, né? Tem outros que sabem o que a gente tem de melhor, mas isso depende do relacionamento, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu falo que a gente deve caminhar todos para a sombra da árvore da vida, né? E afastai-vos dos que vos chamam para apresentar as sarças do caminho. Então, se a gente ficar muito paralisado com aqueles que nos levam para o caminho contrário, para mostrar só dificuldade, não mostrar nenhum caminho positivo, a gente deve afastar. Vão lembrar, a gente fica muito parecido com o que a gente convive. E as forças, o outro falou que a gente fala em silêncio. Não podemos esquecer das energias que emanamos, né? Da aura que nós projetamos, dos ideais que nós compartilhamos. Então, é muito importante, essa união é para isso. Então, ele falou isso para os discípulos, né? Vamos estar junto lá com aqueles que oferecem o pão da árvore da vida. E eu li um livro que chama do Tejon, A Grande Virada, e ele conta algumas histórias e ele tira alguns relacionamentos. Então, a gente viu as dificuldades que nós temos, que elas são mais ampliadas, mas nós devemos procurar relacionamentos ou pessoas que nos ajudem nas nossas dificuldades também, que nos dão mais equilíbrio, que nos dão mais motivação. E ele cita alguns que eu gostaria de repetir, são 5. Então, eu falo que todo mundo deve ter uma pessoa no amor, alguém que você ame. Pode ser um pai, uma mãe, esposa, namorado, namorada, um vizinho, qualquer um, aquele que dá aquela questão da afetividade, que vai nos fazer melhor. Um outro que ele fala, a pessoa no intelecto, aquele que nos ajuda e desenvolve o nosso aprendizado, o nosso conhecimento. E essas pessoas talvez não são aquelas, não precisa estar junto comigo, às vezes é um autor que você admira, que te traz, olha o Evangelho, olha o Kardec, olha Chico, quanta coisa tem aí de intelectualidade para nos oferecer. Na racionalidade, esse às vezes é um amigo que a gente não gosta muito. A gente fala, você é muito chato. É aquele que é o contador, que faz a contabilidade de tudo. Não faz isso não vai dar certo. Mas nos leva a pensar. Olha, você é muito tendencioso para isso. Você gasta demais, você perde muito tempo. Você é chato. Mas no final, se a gente parar para ouvir, nós tiramos um benefício muito grande. Então, tem que ter essas pessoas na nossa vida. Vai falando 3, no amor, no intelecto e na racionalidade. E tem um outro termo, que o Paulo até falou, das provocadoras. Isso aí, elegantemente, chamando os inimigos. Né? Como diz Chico, os menos maus, os que são menos bons, né? Que a gente considera, ou aqueles que nós não criamos afinidade ainda nessa encarnação, aqueles que são cobradores mesmo, que é difícil conviver. Então, aqueles que são diferentes de nós, às vezes nem é com relação espiritual, por questão de ideologia, de busca de ideais, de valores, né? Hoje, a diversidade é muito trabalhada nesse sentido. Às vezes eu não gosto da pessoa que ela nunca me fez nada, só porque ela pensa diferente de mim, ou porque ela tem uma conduta diferente, ou escolhas diferentes. Então, eu falo que as provocadoras, aquelas que nos acompanham, a gente tem que observá-las com mais atenção, porque se elas são diferentes, ela tem valores que eu não desenvolvi ainda. Ela tem conquistas que, pela minha conduta, eu não consegui ainda. Então, eu posso aprender, né? Não rejeitar, porque se está no caminho, não é por acaso. E tem a 5ª, que é na espiritualidade. Nós aqui estamos no encontro buscando espiritualidade, né? Um contato. E pessoas da espiritualidade é que vão nos ajudar a melhorarmos, né? A ficarmos mais próximos de Deus. E hoje se fala muito de espiritualidade. Nós somos espíritos, a gente entende a espiritualidade, né?
de uma forma mais clara, como diz até André Luiz, a obra, né? A vida no mundo espiritual e a espiritualidade como um mundo paralelo que nós temos ele aqui a nosso dispor e que eu me situo onde eu quero. O mundo virtual hoje está dando muito mais clareza sobre o que é o mundo espiritual. Você vive uma vida virtual, você entende o que é um mundo espiritual que está aqui, não está tão distante. Evidentemente ligados à Terra, né? Quando a gente alça voos maiores, a nossa espiritualidade transcende. Mas, segundo Emmanuel, a maioria de nós desencarnamos e não saímos da Terra. Mesmo as colônias de recepção, né, como o nosso lar, ainda estão ligados às vibrações da Terra. Aquele plano mais elevado, a gente ainda não alça. Então, a espiritualidade foi o que Chico viveu na Terra, né? E a espiritualidade desenvolve a intuição, a criatividade, as artes. Nós temos descobertas, criamos filosofias melhores, nós ficamos mais sensíveis. Então, hoje, num contexto mais ecumênico, se fala muito em espiritualidade nesse sentido, da elevação, né, do espírito, do ser, alçando ou buscando voos maiores. E nessa hora, a gente lembra do nosso Chico. Antes de eu falar do Chico, você tinha outra pergunta para fazer? Acho que já... O tempo, né, vai passando rápido. Já passou aí. Porque justamente... Mas ainda dá tempo aqui, Gênio, você podia falar um pouquinho para a gente aí? A gente falou aí desses relacionamentos, né? Sim. E que pode nos ajudar nessa caminhada, mas acho que você falou bem aí desse aspecto. Você acha que tem mais alguma contribuição que dá para você colocar aí? Quais são os relacionamentos que nós podemos buscar que possa nos ajudar na nossa caminhada, considerando que esses relacionamentos eles são muito diversificados, né? Eu acho que a gente encontra as pessoas e nos relacionamentos a gente tem que buscar justamente a construção de uma proximidade, de um aprendizado, da troca. Então, em todos os relacionamentos, a gente encontra esses 5 que eu citei, né? São pessoas que nos sustentam, e eu tenho que conviver com aqueles outros que a gente citou inicialmente, e tentar ser melhor cada vez mais, como eu ia dar o exemplo do Chico, né? O Chico, nos seus relacionamentos, ele procurou ser o quê? O servidor. O que ele sempre assinou? Do seu servidor reconhecido. Isso não era uma falsidade, isso era um sentimento que ele tinha com relação ao próximo. Ele queria ser útil. Então, por isso que o Chico, na sua disciplina, como você mesmo já citou, e na sua trajetória, na sua convivência familiar, na sua convivência de trabalho, na sua convivência nas instituições espíritas, na sua convivência com a humanidade, ele procurou ser um fiel servidor. Não vim para ser servido, mas servir, no sentido da sua contribuição, não é de escravidão, é da sua elevação, que aquele que pode mais, ajuda mais. Então, o Chico hoje está fazendo 18 anos que ele retornou à pátria espiritual. Acredito que esteja próximo de todos nós ainda em trabalho, em forma diferente. Ele criou seus afetos, como todo espírito, né? Ele está próximo, mas é um espírito que ganhou esse passaporte, né, para alçar voos maiores, a entrar numa espiritualidade através do seu exemplo de convivência. É uma pessoa que fala que eu me recorde, eu nunca magoei ninguém, porque é muito pior magoar do que ser magoado. Quer dizer, é uma elevação. Então, eu acho que ele é um exemplo, ele se tornou o maior brasileiro de todos os tempos, um reconhecimento na vida terrena, imagino o reconhecimento que ele tem na vida espiritual, que é muito maior. Então, a ele, nosso pleito de gratidão, o exemplo a ser seguido, né? Não é só para ser admirado, o Chico mostrou a possibilidade, né, de uma encarnação e de
viver uma vida na Terra como cristão. Então, nós só temos que agradecer essa mensagem de luz que ele nos deixa nas obras e principalmente no seu exemplo, né, de cristão, de servidor de Jesus. Nosso tempo acabou, Fred? Tem a última questão aí, Fred. Tá caminhando, né, pro finalzinho. A gente pensa que é muito, mas da hora passa voando, né? Eu vi no seu silêncio, eu vi que estava acabando. Eu quero saber se eu falei ia complementar, né? Mas aí, só para a última pergunta, né? Se você quiser já também partir para uma consideração, né? Qual que é a recomendação de Jesus, né? Para a gente lidar, né? Você falou das pessoas, né? Não das más companhias, mas daquelas mais dificultosas, né? E das que a gente... E as facilitadoras da nossa vida, né? Mas isso, algumas a gente elege, mas outras não tem jeito, né? A gente vai ter que conviver. E uma que pode ser, né? Tipo, o racional, que vai nos ajudar, mas ele também pode ter aspectos difíceis de lidar. Mas aí a gente tem que trabalhar com isso, né? E tem algum exemplo, alguma ajuda de Jesus nisso? Olha, no Evangelho, Kardec, nas instruções do Espírito, nos fala o seguinte, né? Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a receita de suportar de uns aos outros. A recomendação de Jesus é um pouco além, mas Kardec, se a gente não conseguir suportar, como é que eu vou amar? Eu não vivo, eu não convivo, eu abandono. Está lá no divórcio, na palavra, no capítulo que fala do divórcio, que é a dureza dos nossos corações que dificulta a nossa trajetória, né? Em termos de relacionamento e sentimentos. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas é o caminho. A reconciliação com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele é outro, né? Agora, Jesus nos fala da conquista, né? Da espiritualidade maior, daquele que venceu, daquele que entendeu o evangelho dele, que é a palavra mais bonita, né? Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que beleza. É o famoso BIP, né? É o BIP. Lá na questão 8 do livro dos Espíritos. É isso. É o BIP. A benevolência, a indulgência e o perdão. E Jesus que traz, quer dizer, a meta, onde nós temos que chegar se nós somos os discípulos do Cristo, né? É se amarmos uns aos outros. E Chico completa, né? Amar sem pedir nada em troca, nem a compreensão da inteligência do próximo. Esse é o verdadeiro amor, né? Então, por isso que Chico foi chamado de um homem chamado amor, né? Devido a essa compreensão do Evangelho de Jesus. Então, é a meta que nós temos aí, é de aprendermos a nos amar uns aos outros como Jesus nos recomenda em João 13:35. Muito bem. Eugênio, eu gostaria de agradecer muito a você ter aceito o convite, ter trago todos esses ensinamentos para a gente refletir bastante e tentar, né, aplicar na nossa vida, porque amar a todos como Jesus é bem difícil, né? É a meta, né? É a meta. Nós já temos um caminho a percorrer, né, Fred? Caminho bem comprido, né? Mas a gente tem que percorrer, então que a gente, né, se põe em movimento, né? Senão a gente nunca chega. Mas Kardec fala na Gênesis que os bons arrastarão muitos nesse momento final. É uma oportunidade muito grande. Os bons vão arrastar mais. Eu fiquei mais esperançoso. Né? Eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Você vai nos arrastar? Oi? Ou é cego dirigindo cego, hein, Paulo? Você vai nos arrastar ou será arrastado? Não pode ser dirigindo outro cego, né? Vamos juntos, nós estamos juntos aí na caminhada, né? Acho que um pode ajudar o outro, com certeza. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui trocando essas ideias, né? Batendo esse papo com os amigos aí de Barbacena, que nós temos um carinho muito grande. Queria deixar meu abraço a todos, um convite para visitar o nosso canal, Eugênio Meimei,
tem alguns estudos lá. Hoje postei um vídeo sobre Chico, em homenagem aos 18 anos, todo mundo pode dar um likezinho lá, e para a gente continuar junto nesse mundo virtual que nos é oferecido como oportunidade, né, de estarmos aprendendo juntos. Muito bom. Paulinho? Okay. Muito obrigado, Eugênio, pela sua participação conosco aqui. Esperamos revê-lo pessoalmente em breve, né, onde você possivelmente retornará à nossa terra aqui para conversarmos um pouco pessoalmente e você poder nos contribuir conosco aqui. Tá bom? Vai ser uma alegria. Esperamos em Pedro Leopoldo também.